Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes e venho trazer mais uma palavra aí direcionada pelo Espírito Santo. Antes de eu começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o nome do Senhor seja exaltado, tá bom? E outras pessoas também venham alcançar a bênção. Porque quando eu venho trazer uma palavra aqui, é algo que eu vivi, algo que o Espírito Santo falou comigo e eu estou trazendo para vocês, tá bom? Com toda humildade, estou sempre aprendendo, não venho aqui falar que eu sei tudo, apenas são fatos, experiências que me aconteceram e hoje, pela graça do Senhor, eu tenho trazido aí no canal para que outras vidas também sejam edificadas e alcancem assim a vitória do Senhor em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, outra coisa também, eu tenho outro canal, tá? E só colocar aí no YouTube Rose Gomes. E lá também estou contando algumas coisas, falando coisas que vão edificar aí a vida das mulheres, contando experiências, tá bom? Então vai lá também nesse outro canal. Bom, então vamos lá. Hoje eu vim atender aí um pedido de uma inscrita. Olha que coisa linda. Ela me perguntou para que eu fizesse um vídeo falando acerca de como fazer os propósitos de Deus para receber as bênçãos do Senhor. No caso, ela especificou aí uma porta aberta. Nós vamos orar também no final desse vídeo para isso. Então eu venho falar para vocês da experiência que eu tive, tá? Durante alguns anos atrás aí eu fui muito roubada por Satanás. As portas eram fechadas, trabalhos feitos contra a minha vida, Satanás trabalhando de todas as formas e eu era roubada simplesmente porque eu não conhecia a palavra do Senhor. A palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é buscar conhecimento na palavra mesmo. Saber quem é Jesus, saber como servir ao nosso Deus maravilhoso. E não é apenas a religiosidade. Por certo tempo eu fui religiosa, eu marcava meu ponto ali na igreja, eu ia, voltava, orava, vinha. Era assim uma situação que eu não entendia muito bem, eu não sabia como lutar. Então muitas vezes nós achamos que só o fato de irmos na igreja, voltar na igreja, irmos na igreja, como se estivesse fazendo um ritual, batendo um cartão, isso vai ser motivo de vitória na nossa vida, e não. Tá bom? É importante ir na casa do Senhor? É muito importante. É importante estar ali sob os cuidados de um homem, de uma mulher de Deus, né? Que vai estar te direcionando, que vai estar ensinando o caminho, ensinando a palavra. Você vai estar ali adorando ao Senhor em determinado lugar. O mais importante do que tudo isso é ter a sua vida edificada no altar. É buscar o Senhor, é ter o conhecimento da palavra e saber lutar. E nós temos aqui um manual, tá? Que nos ensina como servir ao Senhor, como vencer Satanás. E nós temos um maior inimigo nosso, que é Satanás. Muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso. Querem ensinar que não. Só o fato de eu ir na igreja, voltar, fazer aí, marcar um ritual, minha vida vai ser guardada. Não, nossa vida é guardada pelo sangue de Jesus e nós temos armas espirituais que Ele nos deixou, Ele nos ensinou. E uma delas está aqui em Efésios 6, vamos lá ler comigo. Efésios 6, o versículo 12, olha só. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, está bem claro aqui que nós temos que lutar. Lutar contra quem, gente? Contra principado e potestades. O que quer dizer isso? Satanás, demônios, que estão aí nos ares, que estão em todo lugar, que estão dentro da igreja, tá bom? Um lugar que você pensa, não, aqui só tem o Espírito de Deus. Não, a palavra do Senhor diz que onde estiver dois reunidos, Jesus estaria, né? O Espírito de Deus estaria conosco. Mas nós sabemos que Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. E o intuito dele, como diz aqui na palavra, ele vem para matar, roubar e destruir. Então não é nenhuma novidade, nós temos um inimigo. Ele é nosso inimigo. Nós amamos a Cristo, nós servimos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. A partir desse momento você tem um inimigo que chama Satanás. E ele trabalha de várias formas, de várias maneiras, em várias áreas. E muitas vezes ele fecha portas. E como que eu venço isso? Será que só indo na igreja e voltando vou vencer isso? O que eu devo fazer? O que a palavra nos ensina? Que nós temos que entregar nossa vida nas mãos do Senhor, aceitá-lo como nosso Salvador, único e suficiente Salvador, e segui-lo, imitá-lo. E para viver nessa terra, onde Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Ele está dizendo, eu venci, você pode vencer também. E como eu faço isso? Então eu venho trazer para você o que está aqui na palavra do Senhor. Nós temos que orar e jejuar. E como que eu faço isso? Em que propósito que eu faço isso? Aí cada um sabe o seu particular. Então eu vou falar para vocês da minha experiência.
Há anos atrás aí eu vivi um momento difícil da minha vida, como eu não sabia, Satanás entrou, destruiu, dei brechas sem saber que estava dando brechas, espaço que você dá, sabe, nós temos que estar constantemente lutando. Nós temos exemplo aí de Neemias, quando ele foi edificar o muro, ele estava ali edificando o muro e prestando atenção nos inimigos, né? E ele também orou e jejuou. Entende isso? Então é isso, é estratégia, oração e ação. Nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos agir para que Deus venha nos dar a vitória. Então a irmã estava me pedindo aí para que o Senhor venha abrir as portas para ela. O propósito, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu fiquei, para vocês terem uma noção, eu fiquei 10 anos da minha vida com as portas fechadas, porque pessoas fizeram um trabalho de macumbaria para que as portas não se abrissem para mim. Ah, mas macumba não pega em crente. Como assim? Como assim que não pega? Depende. Esse crente tem orado, esse crente tem buscado a Senhor de todo o seu coração, esse crente tem lutado com armas espirituais contra Satanás. E quais são as armas espirituais? Oração e jejum. Então só o fato de eu ir na igreja e voltar, vou segunda, vou na terça, vou na quarta, vou, sei lá, no ciclo de oração é uma bênção, que aí você está buscando o Senhor ali, né? Mas eu falo quando você faz isso como se fosse um ritual, sabe? Muitas vezes, observe para você ver, hoje é domingo, eu vou no culto. Eu vou no culto por quê? Porque já é um ritual meu, domingo eu vou no culto. Então eu vou lá no culto, sento, minha cabeça tá aqui fora, pensando, amanhã eu tenho que trabalhar segunda-feira, vou ter que pagar a conta, não sei o quê, meu Deus, agora tá vencendo isso aqui. E aqui tá rodando o culto, né? Vamos louvar, vamos adorar, e nós estamos ali, de corpo presente. A palavra do Senhor diz assim, que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando eu vou à igreja, à casa do Senhor buscar Ele, eu estou lá em espírito e em verdade. Quando eu faço isso, eu tenho resultado satisfatório em minha vida, porque eu estou buscando Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. Então, Satanás vai observar que eu estou buscando de verdade. Então, eu estou apenas cumprindo um ritual. Então, você precisa prestar atenção nisso. Muitas vezes também é a nossa oração em casa. Vamos orar? Vamos orar. Nós ajoelhamos e tá ali orando, né? Senhor, meu Deus, uma oração talvez decorada, Senhor, guarda minha casa, toma nas tuas mãos, mas eu tô aqui pensando, meu Deus, e agora? Eu tenho que pagar tal coisa, tenho que fazer não sei o quê. Eu não tô em espírito e em verdade. Então, muitas vezes, minha oração não teve resultado. Você orou de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito? Então, tem tudo isso que nós temos que observar. E as nossas lutas não é contra sangue e nem contra carne. Então, às vezes, observamos portas fechadas, que foi o meu caso. Eu fiquei 10 anos com portas fechadas. Eu tinha um estudo, naquela época tinha o segundo grau, e era alguma coisa naquela época, alguns anos atrás, tá? E também eu tinha uma experiência, mas eu mandava meus currículos, fazia minhas entrevistas. Sabe quando você sabe com certeza eles vão me chamar? E não me chamavam. E portas fechadas. E eu não entendia. Até que eu comecei a me posicionar, falei, alguma coisa está errada. Porque eu tenho experiência, eu tô correndo atrás, e por que as portas não se abrem? Foi quando eu comecei a buscar como eu faço isso. E eu comecei a ir numa igreja que lá eles oravam, expulsando, quebrando obras de macumbaria, tá bom? E ali eu comecei a buscar. E comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer propósito. E Deus abriu as portas para mim. No dia que Deus abriu as portas, eu senti quebrando aquele trabalho de macumbaria. Eu estava desempregada e Deus me deu uma direção, tá? Eu vou trazer isso para vocês aqui. E eu tinha 3 crianças pequenas, não tinha com quem deixar, não tinha como fazer, e uma necessidade muito grande. E eu orando e jejuando para que o Senhor abrisse as portas. E assistindo um canal de televisão, no Norte a Norte naquela época, com a Ana Maria Braga, ela ensinou a fazer biscuit. Eu fiquei observando aquilo e eu falei, eu preciso fazer isso. E ninguém me ensinou, não fiz curso nem nada. Peguei ali naquela época a maisena, olha o que ia para fazer esse trabalho. Maisena é um creme que ia no meio também, vinagre e o óleo. Aí eu mexia tudo aquilo ali e virava uma massa. E ali eu comecei a fazer biscuit. Comprava umas revistinhas, olhava, Deus me deu um talento naquele trabalho. E eu fiquei cuidando da minha casa durante 3 anos. Fazendo imã de geladeira e lembrancinha. E no primeiro dia, eu tinha a dificuldade de ir nas lojas. Eu tinha muita timidez, eu via como que eu vou fazer. Então, olha, por isso que eu disse que oração e ação. Eu comecei a orar, eu jejuei e o Senhor quebrou esse trabalho de macumbaria na minha vida e as portas foram abertas. Mas eu tive que ter ação de ir. Eu tive que ter ação de fazer algo. Eu tive que ter ação de acreditar. Então, na primeira, para vocês terem uma noção, na primeira loja que eu fui, eu estava fazendo ali um trabalho, eu estava num propósito na igreja, era 23 dias de oração e jejum,
para que o Senhor viesse abrir as portas para mim, para que o Senhor viesse quebrar todo o mal sobre a minha vida. E aí ele me deu essa direção e eu fiz aqueles ímãs, ficou uma coisa mais linda. Não me pergunte como, porque Deus me deu sabedoria naquele momento e eu fiz. E eu peguei e fui entregar, fui na primeira loja mostrar o meu trabalho para oferecer. A minha ideia, eu tinha 4 caixinhas na minha mão, falei, vou vender essas 4, vou pegar o dinheiro e ali eu vou fazer, né, fazer outras caixinhas, e é caixinha de lembrancinha. E aí naquela loja, eles me pediram 20 caixinhas, daqueles modelinhos. E eu fiquei tão feliz porque eu não esperava, né? Me fizeram encomenda. Então eu saí dali, quando eu saio dali, eu comecei a sentir um arrepio, vinha dos meus pés, subindo pelo meu braço, meu cabelo chegou a arrepiar, sabe? Você sente algo assim terrível. Na hora eu comecei a orar, repreender, e o Senhor quebrou um trabalho de macumbaria que foi feito para as portas estarem fechadas para mim. E a partir daquele dia, nunca mais as portas se fecharam. Era um escape aqui, era uma porta ali, Deus sempre estava trabalhando. E eu vivi desse trabalho durante 3 anos. Cuidando dos meus filhos e trabalhando. Às vezes eu chorava trabalhando ali na minha pia, fazendo a massinha, e eu falava, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Eu pego um armazém e transformo em dinheiro. Porque eu fazia aquele trabalho e saía para vender, e aquilo atendia a necessidade da minha casa. Então, nessa situação, eu orei e jejuei, tá bom? Para que Deus viesse quebrar aquela situação, aquela obra de macumbaria, e as portas fossem abertas. Então, cada caso é um caso. Eu tô te falando para você a minha experiência. Então, como você vai fazer o seu propósito de oração e jejum? Cada um faz de uma forma. Às vezes a pessoa toma remédio, não pode ficar muito tempo, né, sem se alimentar. Então isso não importa, porque não é aquele sacrifício que vai fazer com que as portas sejam abertas, mas é o intuito do seu coração entregar para o Senhor. Porque quando você faz aquele propósito de jejum, você está dizendo, Senhor, olha para mim, eu estou te dizendo que eu preciso de Ti. Eu mato a minha carne, eu tiro algo que para mim é importante para dizer que o Senhor é o maior na minha vida. Então peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha abrir as portas. Estou passando por essa situação e eu vou abrir um jejum. No meu caso eu fazia assim, eu abri o jejum meia-noite e até o meio-dia, né? E até o meio-dia. E muitas vezes eu fazia dessa forma também. Nesse período eu bebia água, ou às vezes um chá, mas não me alimentava de comida sólida. Então eu fazia dessa forma. E quando eu falava, vou fazer 7 dias, né, de jejum e oração, era dessa forma. Cheguei a fazer jejum de 40 dias. Cheguei a fazer jejum de Daniel, de 21 dias. Então você precisa fazer dessa forma. Você precisa ver como que você pode fazer. Eu já vi pessoas que falaram, tem até um testemunho que eu vi, de uma moça que ela queria se casar. E ela orou e pediu ao Senhor que entrasse com providência. E ela falou, Senhor, ela era louca por aquele refrigerante escurinho, sabe? Não vou falar o nome aqui para não dar direitos autorais. Mas o que aconteceu? Ela pegou e falou, eu gosto muito desse refrigerante. Enquanto o Senhor não preparar o meu esposo, o meu casamento, e eu não me casar, eu não tomo mais. Então ela fez aí durante alguns anos, acho que foi 2 ou 3 anos, e o Senhor entrou com providência. Então vai muito de acordo da sua fé, vai muito de acordo daquilo que você pode, da sua necessidade. Talvez você tome um remédio, não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Vou ficar 1 hora sem me alimentar, nesse período orando e buscando a Deus nesse propósito, para que o Senhor venha estar com providência e curar o meu familiar, me curar de uma doença, abrir uma porta que está fechada, preparar um casamento, sabe? São coisas que você vai colocar nas mãos do Senhor e vai fazer um propósito de oração e jejum. Então nós temos que saber que há uma luta espiritual, por isso precisamos orar e jejuar por situações. Não só para receber bênçãos, mas também para nos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, para nos chegar mais a Deus. Observa que Jesus fazia isso. No momento que antecede a crucificação, ele se retirou, não é verdade? E ficou 40 dias em jejum e oração, se preparando. Muitas vezes ele também fazia o quê? Ia ao monte orar, ter aquele contato íntimo com Deus. Então nós precisamos fazer dessa forma. E aí, cada um vai fazer de acordo com a sua necessidade. Então, para minha irmã aí que me pediu como fazer propósito, é dessa forma, tá, irmã? Você vai jejuar no único propósito, entendendo que o nosso Deus trabalha de várias formas. Muitas vezes você faz uma campanha de 7 dias, já aconteceu comigo, 7 dias orando e jejuando, o Senhor entra com providência na situação e a bênção chega nas tuas mãos. Porque você está pedindo algo que é conforme a vontade de Deus. E Ele entende que aquele momento é o momento de receber a sua bênção. Muitas vezes eu tenho situações na minha vida que eu orei e jejuei durante algum tempo. E hoje eu estou colhendo fruto desse momento de
de busca. Muitas vezes eu falava, Senhor, terminava uma campanha de oração e jejum sobre o propósito, meu Deus, me ajuda nisso ou naquilo, e passava, acabava, não acontecia nada, e eu continuava, não acontecia nada, eu ia pedindo, só que eu me via me fortalecendo espiritualmente. O Senhor foi abrindo a minha visão, o Senhor foi me dando sabedoria, e hoje eu vejo Deus agindo em determinadas coisas que eu pedi alguns anos atrás, porque esse é o momento que Deus achou graças de me dar a vitória. Então tudo está na mão do Senhor. O nosso Deus tem o controle de tudo. Mas precisamos entender que muitas vezes teremos que lutar, sim, com armas espirituais, que é a oração e o jejum, contra o nosso inimigo, contra Satanás. Eu também quero deixar essa experiência de Daniel, que você já deve ter ouvido falar, que Daniel pediu ao Senhor uma bênção e ficou em oração e jejum durante 21 dias. E olha só o que aconteceu. Vamos lá no capítulo 10, versículo 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Tem visto? Quer dizer que Daniel estava orando e no primeiro dia Deus já respondeu. Mas houve uma batalha espiritual. Então isso aqui não está à toa na palavra. Para que nós possamos entender que muitas vezes estaremos orando, estaremos buscando, e tem os principados e potestades que estarão lutando contra nós. Porque Satanás é o nosso maior inimigo. Amém, irmãos? Então que você possa entender isso. Você muitas vezes não consegue compreender por que essa luta, por que essa situação sobre a minha vida. Simplesmente é retaliação de Satanás sobre a sua vida. Que você possa colocar sua vida no altar, buscar o Senhor, orar, jejuar e crer que tudo está no controle das mãos do Senhor e que no tempo e na hora certa Ele vem e te dá a vitória. Apenas creia. Confia no Senhor. Começa a colocar sua vida no altar, começa a buscá-lo de todo o seu coração, como diz a palavra, na verdade, de toda a sua alma, e confia, porque tudo está na mão do Senhor. A crise que nós estamos vivendo hoje não quer dizer nada para nosso Deus. O nosso Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Muitas vezes nós olhamos a situação e ficamos, meu Deus, e agora? Eu preciso de um trabalho, agora é difícil, a minha idade. Nós colocamos coisas, a minha idade, a situação que eu estou vivendo, a minha falta de experiência. É óbvio que nós temos que nos preparar também, onde entra aí a nossa ação, né? Mas eu quero que você entenda que nada disso é impedimento para que Deus venha nos abençoar. Como se Deus estivesse lá no alto, e agora como que eu vou abençoar minha filha, minha serva, com a situação que ela está vivendo no país dela? Isso não impede, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso. E olha, eu posso te contar para você aí uma experiência que eu estou tendo nesse momento tão difícil. O Senhor tem aberto as portas aqui na minha casa e para a honra e glória do nome do Senhor, eu e meus 3 filhos estamos trabalhando. Mas passei momentos muito difíceis, momentos que só eu trabalhava, momentos que eu olhava e falava, meu Deus, e agora? E Deus foi entrando com providência. E muitas vezes eu orei, jejuei, busquei, fiz campanha e hoje tenho colhido fruto disso. Plantei lá atrás e hoje eu estou recebendo minhas bênçãos para a honra e glória do nome dele. Então apenas creia, tá bom, minha irmã? Faça isso, faça um propósito e eu vou orar também por você e Deus vai abrir as portas, não só para você, mas para quem estiver do outro lado ouvindo e crendo. E quem faz todas as coisas é o nosso Pai Celestial. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, nesse momento, apresento em Tuas mãos, Senhor, cada vida que sai do outro lado. Eu não sei, Senhor, qual é a situação. Eu não sei, meu Deus, a necessidade. Talvez seja uma porta aberta de emprego. Talvez seja, Senhor, a cura do seu ente querido, até mesmo a sua própria cura. Talvez seja, Senhor, união. Talvez seja, Pai, que tenha impedido, Pai, um companheiro, uma companheira, uma restauração no casamento. Pai, seja qual área for. Talvez pedindo aí em relação à vida espiritual. Que ela venha ter visão, que ele venha ter visão, que ele venha entender o seu propósito, entender o seu trabalhar na vida dele e dela. Pai, apresentamos tudo isso em Tuas mãos. Nós cremos num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus que tem o controle de tudo em Suas mãos. E Tu nos deixou na Tua palavra como vencer, Pai. E nós sabemos que todo o poder está em Tuas mãos. Então, Pai, em nome de Jesus, dá sabedoria, dá visão ao Teu filho, à Tua filha, Pai. Senhor, dá estratégia, Senhor. Vai quebrando todo o laço do mal. Vai destruindo toda inveja, Senhor, sobre essa família, sobre essa mulher, sobre esse homem, Pai. Senhor, às vezes está ali lutando por algo e não consegue entender porque não recebe. Mas é inveja, é obras de macumbaria, é tantas coisas ruins que nos tem, Pai,
nesse mundo, pois o Senhor falou que nós enfrentaríamos essas situações, tribulações. O Senhor nos disse, Pai, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós podemos confiar como o Senhor foi, Senhor, vencedor, porque nós cremos no Deus vivo. Em nome de Jesus, todo mal seja quebrado, toda obra de macumbaria seja destruída, toda inveja lançada por terra e portas sejam abertas em nome de Jesus. Que haja salvação, Senhor, que haja transformação, libertação, Pai, em nome de Jesus. Que haja cura, Pai, e que tudo seja, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Creia tão somente, porque momentos difíceis nós passamos. Muitas vezes nós não vemos saída, mas nós temos nas mãos do Senhor a nossa vitória. Nós confiamos no Deus vivo, no Deus que tem tudo em suas mãos. Então apenas creia que a vitória é sua, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.